Esse 5 ele fala assim, ó, tem esse bloco, a massa dele é, vou anotar aqui, ó, a massa desse bloco é 2,5 kg, então 2,5 kg. E aí ele fala pra gente que ele está inicialmente repouso numa superfície horizontal. Ele tem uma força aqui para frente, e essa força ela tem 6 newtons. Vou colocar o módulo aqui, tá? Porque eu não estou colocando o vetor força, estou só colocando o módulo dela. E aí ele fala que tem uma força P, que é aplicada sobre o bloco. O coeficiente de atrito entre o bloco é μs, que é o estático, que eu chamo de μe, que é o estático. O S é de estática em inglês, ou seja, já estou traduzindo aqui. E o μk eu gosto de chamar ele de μc, que é 0,25, tá? Só traduzir aqui os nomes. E aí, ele fala pra gente assim, a pergunta dele é a seguinte: determina o módulo da força de atrito que age sobre o bloco para vários valores de P. Então vamos aprender o que a gente vai fazer aqui. Ó. Primeira coisa, a gente vai pegar esse bloquinho e a gente vai desenhar as forças que tem nele. A gente tem as seguintes forças aqui. Ó. Por que colocou essa força com P, né? Que já vai confundir com o peso. Beleza. A gente vai ter para trás aqui a força de atrito. Força de atrito. A gente vai ter para baixo a força peso, ó. Vou colocar FP de força peso, que é M vezes G. Você sabe quanto que é aqui. Colocou essa força como B para atrapalhar. E para cima a gente tem a força normal. E o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Lembrando, a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as forças e vou somar elas e vou dizer que elas são igual a massa vezes a aceleração. Então vamos fazer aqui, ó, em x primeiro. Em x o que eu tenho? Eu tenho a força F menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração em x. Em y eu tenho o P mais a força normal menos o Fp igual a massa vezes a aceleração em y. Então essas são essas duas equações, essa aqui, a primeira é em x, essa aqui é em y, e aí eu vou fazer algumas considerações com essas duas equações aqui, que é a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Primeiro, vamos verificar se esse bloco não vai voar, tá? E o que eu quero dizer com o bloco voar? Se essa força P for maior do que a força peso, que o Fp, o bloco vai estar voando. Vamos ver se isso acontece em algum momento. Então vamos calcular esse P aqui e vamos comparar com o Fp. Quer dizer, o P já é dado aqui, né? Vamos calcular o Fp, que é m vezes g, que é 2,5 vezes 9,8. Então é só a gente multiplicar. Isso aqui deu 2,5 vezes 9,8. Isso aqui deu para a gente 24,5 newtons. 0,5 newtons. Ou seja, o bloco não vai voar, porque essas forças aqui, a P, né, ela é menor do que o peso, sempre, para todas as situações. Então o bloco já não vai voar, já é uma coisa interessante para a gente aqui. Se ele não vai voar, e a gente sabe que ele não está entrando na Terra, essa aceleração em y é zero. Porque se tivesse aceleração em y, ele estaria voando, e a gente já viu que isso não acontece, ele também não vai estar entrando na Terra, né? Ou seja, a gente tem que P mais Fn menos Fp, Fp igual a zero. Já simplificamos a nossa equação em y aqui. Agora, o que eu vou utilizar nessa equação aqui? Eu vou precisar, para calcular essa força de atrito, eu vou precisar da força normal. Essa força normal, eu vou isolar ela aqui, ela vai ser igual a o Fp menos o P. Essa vai ser a força normal. Ou seja, vai ser mg menos o P. Lembra que esse P não é o peso, o P é essa força P que ele me deu aqui. Então essa vai ser a força normal. E aí, lembra que eu quero calcular a força de atrito? E aí o que eu vou fazer? Vamos relembrar como que funciona o atrito. Então vamos desenhar aqui o bloquinho.
o bloquinho está aqui. Vamos supor que eu faça uma força roxa, né? Faço uma força aqui pequena. E aí a força de atrito vai acompanhar. Vamos supor que eu aumento essa força. A força de atrito vai acompanhar. E ela vai fazendo isso até o limite dela. E se eu faço uma força maior do que essa força de atrito máxima, aí o bloco começa a se mover e a força de atrito, ela não é mais a força de atrito máxima, ela vira o Mi cinético vezes a força normal. Lembra, enquanto ele está parado, você utiliza o Mi vezes a normal no máximo, né? No máximo, Mi vezes a normal, a força de atrito ela vai acompanhando a força que você está puxando. Se a força que está puxando é maior do que a força de atrito máxima, aí o bloco começa a se mover e você utiliza o Mi cinético para calcular a força de atrito. Então, enquanto ele está parado, o que eu vou ter? Eu vou ter que a força de atrito é igual a F. Mas, se o F for maior do que a força de atrito máximo, eu vou ter que a força de atrito vai ser igual a Mi cinético vezes a força normal. É isso que a gente vê nas propriedades do atrito, tá? Lembrando que a força de atrito máxima, quanto que ela vale? Ela vale μe vezes a força normal. Então, para eu conseguir avaliar aqui, eu vou ter que comparar. Sei que ficou meio confuso, mas essa parte de atrito aqui você vai levar um tempinho para pegar. Essa força de atrito máxima, ela é μ estático vezes a força normal. Então, se a força for maior que o μ estático vezes a força normal, aí a força de atrito passa a ser essa daqui. Então, a gente tem que comparar o que primeiro? A força de atrito máxima com essa força. E é isso que a gente vai fazer. Então, na letra A, qual é a força de atrito máxima? Ela é μe vezes a força normal, que é μe vezes aqui a força normal, mg menos p, né? Menos o p. E isso vai dar para a gente, na letra A, vai dar o 0,4 vezes a massa, mg eu já calculei, né? 24,5. Menos o p, que é 8. Então, isso daqui vai me dar igual a 4,5 menos 8 e tudo isso multiplicado por 0,4. Então isso aqui deu 6,6 newtons. Então a força de atrito máxima é 6,6 newtons. Como eu puxo com 6 newtons, a minha força de atrito vai ser igual à força que eu estou puxando. Então na letra A força de atrito é igual a 6,0 newtons. Ah, não é o 6,6? Não, 6,6 é a força de atrito máxima. Não quer dizer que é a força que você tem de atrito. No máximo vai ser esse valor. Para a letra B, eu vou calcular de novo a força de atrito máxima. Se eu levar um susto aqui com o raio. Vai ser a mesma equação, só que aqui eu troco por 10, né? Então vai ser 0,4 que multiplica 24,5 menos o 10. Então, isso daqui deu pra gente 5,8 newtons. Então, a força que eu estou puxando é maior do que a força de atrito máxima. Ou seja, a força de atrito vai ser igual a μc vezes a força normal. Ou seja, vai ser 0,25 vezes o 24,5 menos 10. Menos 10. Então vai ser aqui, ó. Vai ser igual a 3 aproximadamente, tá? 3,6 newtons. Então essa vai ser a força de atrito. Por quê? Porque agora ele está em movimento, então passa a utilizar o Mi cinético, né? E aí agora para a letra C eu vou fazer o mesmo procedimento, a força de atrito máxima
vai ser aqui, só vai mudar o 10 para 12, 0,4, que multiplica 24,5, menos o 12. E aí a gente encontra que essa força de atrito máxima seria igual a 5 newtons. Como eu estou puxando com 6, ele está se movendo. Então, de novo, eu tenho que utilizar o cinético, né? Acho que eu vou ter que utilizar o Mi cinético. Vai ser igual a força de atrito Mi cinético vezes a força normal, que vai ser igual a 0,25 vezes 24,5 menos 12. E aí, vou fazer aqui embaixo. E aí, só jogar na calculadora isso daí, vai dar pra gente aproximadamente 3,1 newtons. E essa é a resposta da letra C.